Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa aula número 11, fazer a questão letra C. Nós estamos diante de uma equação aqui linear, a equação de primeira ordem, de primeiro grau, e ela é linear. A gente identifica esse tipo de equação observando aqui o termo que está junto com dy, dx, no caso vai ter que ser a constante número 1, né? Tem que ser somente dy, dx. E outra coisa importante sobre esse tipo de equação é que junto com a variável y, nós temos que ter somente função de x. Então aqui a gente tem x, né? X 1 menos x ao quadrado. Então estamos diante de uma função de x. E do lado de lá da igualdade acontece a mesma coisa. A gente precisa de uma função somente de x. No caso aqui vai ser o nosso p de x e aqui vai ser o nosso q de x no caso. Por quê? Porque a fórmula que a gente vai utilizar, ela dispõe desse tipo dessas duas funções. Ela vai precisar dessas duas funções para a gente conseguir resolver, no caso, essa fórmula. Então, antes de resolver essa equação aí, primeiramente eu vou escrever, no caso, a fórmula. Depois a gente vai tirar o p de x e o q de x e aplicar na fórmula, no caso. A fórmula diz o seguinte, que y, que é a nossa solução, né, que a gente está procurando, vai ser igual a e elevado a menos a integral, deixa eu melhorar aqui, menos a integral do p de x dx. Aí a gente tem que multiplicar isso aqui pelo q de x. Esse q de x vezes e elevado à integral do p de x dx, no caso, né? Aqui a gente precisa, isso aqui também é uma integral. É integral de q de x, e aí aqui então vai ter um dx por causa dessa integral aqui no caso, mais uma constante. Então essa aqui é a fórmula que a gente vai poder utilizar para poder encontrar, no caso, a nossa solução aí. Isso para equações lineares, né? Lineares de primeiro grau e de primeira ordem também, né? Para esse tipo de equação que dá certo. Bom, então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos descobrir quem que é o nosso p de x, então. O nosso p de x é sempre o valor que está junto com o y aqui. Então, nós vamos ter x sobre 1 menos x ao quadrado. Esse que é o nosso p de x. E quem que é o nosso q de x no caso? Q de x é o valor que está aqui depois da igualdade. Então, 2x sobre 1 menos x ao quadrado também. Muito bem. Então, a gente tem p de x e tem q de x. Agora, basta a gente fazer a substituição aqui nessa formulinha aqui. Bom, então vamos lá. Y igual a e elevado a menos integral do p de x, que é x sobre 1 menos x ao quadrado dx, no caso. Isso aqui multiplicando a integral de 2x sobre 1 menos x ao quadrado, muito bem, vezes e elevado à integral de x sobre 1 menos x ao quadrado dx, no caso essa integral aqui tem o dx dela também, mais uma constante de integração aí no caso. Maravilha! Agora a gente precisa resolver essas integrais aqui, né, que estão aqui nos expoentes, para dar sequência. Então, y igual a e elevado, aqui no caso vai ser 2 menos 2x, menos 2x é a derivada do denominador da fração. Então, se a gente tiver menos 2x aqui em cima, essa integral passa a ser imediata. Então, para isso, a gente vai colocar um menos 2 aqui, né?
Só que colocando menos 2 aqui, a gente é obrigado a colocar um menos meio aqui no caso, né? Só que esse menos com esse menos vai virar mais. Então, a gente vai ficar com meio aqui fora e menos 2x aqui no numerador, no caso da fraçãozinha aí. E a solução disso vai ser meio ln de 1 menos x ao quadrado. Deixa eu só melhorar a escrita ali. Menos x ao quadrado aqui. Essa é a solução dessa integral aqui. Muito bem. Dando sequência, a gente vai escrever integral de 2x dividido por 1 menos x ao quadrado, no caso que é essa, vezes e elevado, aí o processo é o mesmo. Aqui vai ser 2x, então a gente vai precisar ali do 2, né? Na verdade, do menos 2 aqui. E para isso a gente vai precisar de menos meio aqui. Maravilha. Então, aqui a gente vai ficar com menos meio ln de 1 menos x elevado ao quadrado. Isso tudo aqui dx, porque nós não resolvemos a integral de baixo ainda, mais uma constante. Tá ótimo. Uma última coisa que a gente deve fazer aqui é simplificar esse valor aqui, né? O E com o nosso ln. Tem uma propriedade do logaritmo que permite a gente fazer essa simplificação aqui, né? E aí reescrever toda essa equação aqui, no caso, toda essa solução aqui, né? Então a gente vai ficar com aqui, como esse meio está aqui na frente, ele, antes de fazer essa simplificação até, ele passa aqui no expoente aqui, ó. Então por isso a gente vai escrever assim, ó, 1 menos x ao quadrado elevado a meio. E aqui a gente vai escrever da seguinte maneira: integral de 2x sobre 1 menos x ao quadrado vezes, aqui vai ficar elevado a menos meio. Então, quando está elevado a menos meio, é como se fosse 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado, no caso aqui, né? Por causa dessa simplificação, esse meio é o expoente aqui, e já que ele é negativo, passa para a parte de baixo da fração aqui. Perfeito. Isso tudo dx, né? Porque nós não tiramos essa integral ainda. Mais a nossa constante. E por enquanto é isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a próxima página aí, né? Maravilha. Bom, a gente precisa resolver essa integral aqui, né? Aí nós vamos ter que fazer uma mudança. Eu vou fazer nessa página aqui, eu vou só resolver esse termo aqui, ó. Eu vou deixar os outros para trás, depois a gente volta neles para resolvê-los, no caso. Então vai ficar a integral de 2x sobre esse 1 menos x ao quadrado, eu vou jogar ele para dentro da raiz. Então ele vai ter que ficar lá dentro ao quadrado, né? 1 menos x ao quadrado vezes 1 menos x a primeira, que vai ficar 1 menos x ao quadrado elevado à terceira, no caso, e a raiz quadrada disso aqui, né? Dx. Muito bem. Para a gente solucionar essa integral aqui, a gente vai usar uma substituição. Uma substituição. Qual vai ser a substituição que a gente vai fazer? A gente vai chamar de u 1 menos x ao quadrado, no caso. 1 menos x ao quadrado. Então, só que aí a gente precisa do x e do dx, né? Então, a gente vai saber que x vai ser igual
aliás, menos x ao quadrado vai ser igual a u menos 1, né? E que o x ao quadrado vai ser igual a menos u mais 1. E que o x em si, ele vai acabar valendo raiz de menos u mais 1. Esse é o valor de x que a gente vai jogar aqui. Mas na verdade eu acho que nem vai precisar do x, porque se a gente fizer o du dx, a gente vai ter que vai valer menos 2x, porque aqui vai ser a derivada, aqui vai ser 2x, né? Menos 2x. E aí no fim vai acabar cortando aqui, ó. Eu não tinha pensado nisso, mas tudo bem, vai dar tudo certo no final. Bom, vamos continuar aqui então com a nossa substituição. Aqui a gente deveria substituir por menos u mais 1 raiz, essa raiz aqui, né, no valor de x. Mas não vai precisar, por quê? Vai ficar assim, ó. 2x sobre raiz de u elevado à terceira, no caso, vezes o dx. Mas quem que é o dx? O dx é du sobre menos 2x. Então, por isso que nem precisava ter feito essa parte. Muito bem. Aí a gente simplifica essa parte com essa, né? Simplificando essa parte com essa, a gente não esquece de pôr o menos aqui fora e colocar esse u, a terceira, aqui é raiz quadrada, então é a mesma coisa que u elevado a 3 meios. E como ele vai passar para a parte de cima do numerador aqui, vai sair do denominador, vai passar no numerador, nós vamos ficar com u elevado a menos 3 meios, no caso aí, du. E para resolver essa integral, aí é bem simples, a gente soma 1 aqui no expoente e coloca menos 3 meios mais 1 aqui no denominador da fração, que resolve esse polinômio, né? A integral fica resolvida. Então aqui, desse trecho aqui, né? A resposta dessa integral aqui vai ser o seguinte: vai ser menos, esse menos aqui, u elevado a menos 3 meios mais 1 é menos 1,5. Menos 1,5 mais 1 vai dar menos meio. Sobre menos meio aqui. E um pouquinho mais adiante, né? Esse 2 aqui vai subir para o numerador. E esse menos com menos vai virar mais. E esse u vai descer para o denominador. Então vai ficar 2 sobre raiz quadrada de u. 2 sobre raiz quadrada de u. Só que eu ainda posso melhorar com o seguinte, que o meu u vale 1 menos x ao quadrado, né? Então, eu ainda posso escrever 2 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso. Olha. Vou escrever de novo porque é melhor. Raiz de 1 menos x ao quadrado, no caso. Muito bem. Agora sim. Agora eu vou pegar uma página nova, então essa solução só desse trecho, né? Só dessa integral. Tem que colocar isso aqui na conta e tem que colocar a constante na conta também. Bom, muito bem. Então, continuando, a gente vai ter y igual, eu já vou passar em forma de raiz aqui também, para ficar comparado com a resposta que a gente teve da outra integral, 1 menos x ao quadrado, né? Esse meio virou a raiz. Isso aqui multiplica. Agora, a resposta que a gente teve disso aqui, dessa integral toda aqui, foi 2 dividido pela raiz de 1 menos x ao quadrado, exatamente, né? 1 menos x ao quadrado. Tá difícil de escrever esse x, né? Muito bem. E foi a resposta dessa integral mais a constante.
E enfim, então, a gente tem a multiplicação, esse vezes esse a gente vai simplificar. Então, vamos ficar com y igual a 2 mais raiz de 1 menos x ao quadrado vezes a constante. E essa é a solução. Deixa eu melhorar esse x ao quadrado aqui, vezes a constante. E aqui nós temos a solução geral, no caso aí. Ok? Muito obrigado, um abraço a todos.